se a cirurgia plástica que eu conheci há mais de 25 anos atrás fosse igual a de hoje, talvez até eu teria já desistido da profissão. Mas esse caso ficou marcado na minha memória pelo desafio e pela autoestima que mesmo assim a dela é extremamente elevada. Eu sempre falo, o tripé da beleza, o que que é? É você estar bem fisicamente, você tem que se alimentar também e você tem que estar bem espiritualmente. A primeira mudança é a que começa por dentro. Hoje vamos falar sobre qualidade de vida, autoestima, que estão correlacionados com a estética. Vamos conversar com o Dr. Amir El-Haj, um renomado cirurgião plástico. Tudo bom, doutor Amir? Tudo bom, Dinara? Muito obrigada. Eu que agradeço de senhor nos recepcionar aqui na sua clínica, que está linda, diga-se de passagem, para a gente conversar um pouquinho, doutor Amir, sobre a questão da qualidade de vida das pessoas, autoestima e estética. Hoje, atualmente, como o senhor vê isso? As clientes, elas vêm à procura, sim, do estético, mas com certeza o senhor deve relacionar isso com a autoestima e qualidade de vida de cada um? Dinara, hoje mais do que nunca, a gente percebe isso nitidamente nos últimos anos, uma procura muito grande pela cirurgia plástica, pelas inovações que estão acontecendo na nossa área. E como você já disse, é uma ligação muito íntima mesmo da cirurgia plástica com a autoestima das pessoas. Nós dizemos assim, Dinara, na nossa sociedade, a autoestima está ligada diretamente a tudo no nosso dia. Se você é uma pessoa com uma autoestima elevada, você vai ser uma pessoa melhor no seu relacionamento íntimo, com os seus filhos, na sua profissão, por que não dizer, mas eu diria até, você se sente muito mais corajosa para ser ousada até no empreendedorismo. Então hoje nós falamos muito, eu sou chamado muitas vezes até para falar sobre qual a influência da cirurgia plástica na autoestima das pessoas. Até sobre esse assunto eu costumo falar especificamente. Então, com certeza, a autoestima está inteiramente ligada com a nossa especialidade, cada vez mais. E eu percebo isso nos últimos anos de uma forma muito mais intensa. Normalmente a mulher, ela tem uma referência, né? Ou a gente quer fazer alguma cirurgia, a gente vai se espelhar em alguém. Verdade. Como funciona? Chega cliente aqui com uma foto e diz assim, quero ficar assim. Dinara, isso é mais comum do que tu imagina. Então, a gente tem que separar muito bem. É por isso que existe o profissional. Sim. Então, nós somos extremamente, o cirurgião plástico, nós somos preparados durante, não só na área da medicina, 6 anos de preparação para você se formar num cirurgião plástico. Então, essa parte ética, ela é muito importante. Embora algumas áreas estão banalizando isso no nosso dia a dia, na sociedade, mas o cirurgião plástico não. Nós somos extremamente éticos. Então, se chegar alguém que quer o corpo de uma modelo, ou o nariz de uma modelo, ou algo assim que não é tangível com a cirurgia, nós somos obrigados a dizer não. Eu me lembro sempre de um caso até engraçado, que eu estava atendendo uma paciente que ela tirou de dentro da bolsa uma boneca Barbie. E falou, doutor, eu quero ficar igual a ela. E é óbvio que isso não é possível. Então eu já vi que era um caso mais do psicólogo, do psiquiatra, do que do cirurgião plástico. Ter ajuda, né? Então costumamos dizer assim, que o cirurgião plástico é um psiquiatra ou um psicólogo com um bisturi na mão. Então nós temos que cuidar muito isso. Então se nós identificarmos um distúrbio num paciente, mulher ou homem, não importa, que ele quer algo que nós não vamos conseguir, então nós temos que bloquear. Não, isso não é possível. O cirurgião plástico trabalha dentro de uma realidade. Nós conseguimos pegar um corpo e transformar em outro. Mas pegar um corpo e transformar igual a outro modelo que eles querem, isso é realmente impossível. Doutor, isso antigamente, na verdade, eu acho que tinha uma procura muito maior das mulheres em relação à estética. E dos homens pouco. Uhum. Atualmente, como estamos em relação a isso? Dinara, eu particularmente estou há 25 anos na profissão, já indo para o meu 26º ano. É nítido o que você falou. Então, no começo, os homens eles vinham até um pouco escondidos, entre aspas, eles nem queriam que aparecesse, que eles estivessem procurando o desejo de uma cirurgia plástica. Hoje não, hoje já mudou. Então, nós notamos assim um aumento até do percentual. Antigamente era 5%, 10%, hoje estamos em quase 20% da nossa clientela masculina. Obviamente, vai ser muito difícil ganhar da mulher, né? A mulher sempre vai estar na vanguarda das cirurgias, mas os homens estão procurando cada vez mais
e sem aquela vergonha que existia antigamente. Hoje eles mostram, eles postam, né? Eles se arrumam, eles se cuidam, não só fisicamente, assim, com exercícios, com a dieta, mas também em procedimentos estéticos. Então eles não estão mais tão envergonhados como antigamente, a procura aumentou e a tendência é isso. Nós percebemos não só aqui no meu consultório, eu falo ao nível do Brasil e do mundo. Isso é consenso mundial, que os homens cada vez mais estão em busca do corpo perfeito, estão em busca da melhoria da sua autoestima e não estão mais com tanta vergonha de mostrar que estão procurando sim o embelezamento. Com todas essas informações, doutor, tem algum cliente em especial que o senhor tem algum ponto, alguma coisa marcante que marcou quando vem a procura da estética? Se a gente for relacionar autoestima e qualidade de vida, alguma mudança? Existem vários casos, Dinara, assim, são pessoas às vezes que não precisamos só falar da parte de estética. Sim. Existe também a cirurgia plástica, um conceito na área reparadora. Então são pessoas que sofreram algumas vezes algum acidente, ou que perderam alguma área do seu corpo, ou até a função do corpo. Então, não só a estética, mas essa parte reparadora também é nossa. E o que mais me marcou na minha vida foi um caso que foi muito noticiado, que foi de uma paciente que sofreu um trauma de trânsito, que ela foi arrastada durante centenas de metros, e ela perdeu substância como mama, uma parte do abdômen, teve várias fraturas, enfim. Esse caso ficou 3 meses comigo dentro de um hospital, fazendo cirurgias a cada 2 ou 3 dias. Então, apesar de ter sido um trauma extremamente violento, grave, que foi arrastada pelo carro, me marcou demais, porque foi, ao mesmo tempo, desafiador, do ponto de vista de resultado, sim, porque ela corria risco de vida, realmente, mas, apesar de tudo isso, nós conseguimos vencer essa batalha. E essa pessoa que mais me chamou a atenção, como você fez a pergunta agora, é que ela não tinha vergonha das cicatrizes. Ela ficou extremamente cheia de marcas, porém viva, passou por tudo isso e ela eu considero uma heroína, porque ela passou por todo esse trauma e mesmo assim ela não ficou envergonhada. Ela sai na rua com camisetas sem manga, né? Então mostrando as lesões, porque ninguém olha com aquele olhar para ela de, poxa, que marcas que ficaram. Não, eles olham para ela como uma verdadeira heroína. Então aquelas marcas eu a convenci de ela não ter vergonha e ela sai até mais do que as outras pessoas que acabam escondendo alguma área estética, e ela não. Ela realmente marcou muito a minha vida. Então hoje, se você perguntar qual é o caso que mais marcou de tudo que eu fiz, não foi a estética, foi esse caso, que foi uma cirurgia reparadora, e hoje nós somos grandes amigos, né? Nós nos encontramos de vez em quando, mas esse caso ficou marcado na minha memória pelo desafio e pela autoestima, que mesmo assim a dela é extremamente elevada. Ela se empoderou, né? E realmente ela foi uma heroína. Foi heroína, sobreviveu. Então se dizem que se milagre não existe, mas ali com certeza é uma pessoa que foi arrastada de 800 metros, verdade, 800 metros embaixo de um carro, num acidente, o motorista não percebeu aquilo, e mesmo assim sobreviveu a tudo aquilo. Então é realmente uma heroína. É realmente. Doutor, e hoje, atualmente, o que a gente tem de mais moderno na estética? Tinara, a cirurgia plástica em 3 anos mudou drasticamente. É absurdo o que mudou na cirurgia plástica. Então, quando eu falo em cirurgia plástica, eu falo em alta cirurgia, alta tecnologia. Nós estamos falando em tecnologia e técnicas de refinamento. Por exemplo, o que se fazia em cirurgia de mama há 5, 10, 20 anos atrás, não se faz mais hoje. Mudou muito. As táticas cirúrgicas, o material que nós utilizamos. Então, os cirurgiões estão muito mais perfeccionistas. Por quê? Porque a população mudou também. O conceito que nós tínhamos, o paciente está hoje muito mais exigente. E essa exigência dos nossos clientes em cima do nosso trabalho, nós também procuramos aperfeiçoar. Então, tecnicamente falando, técnicas cirúrgicas mudou muito dos últimos 3 anos. E falando da área tecnológica, mais ainda. Então, muito mais coisas apareceram nos últimos anos. Por exemplo, nós fazemos a lipoaspiração normal ou com uma técnica chamada vibrolipoaspiração.
Hoje já mudou. Então, por exemplo, alguém que me procura, que quer retirar uma gordura localizada e tem uma tendência para flacidez, essa flacidez, alguns anos atrás, nós não tínhamos solução. Nós só tínhamos como tirar a gordura. Hoje não. Hoje nós usamos uma sequência de 3 equipamentos. Um que trabalha na parte de ultrassom. Então esse equipamento entra embaixo da pele, ele vai destruindo toda a gordura, que nós chamamos de emulsificação. Então ele emulsifica a gordura, deixando ela mais líquida. Logo depois entramos com um aparelho chamado VibroFit, que é um aparelho para retirar essa gordura que foi destruída pelo aparelho anterior que eu falei. E no final, aí vem a cereja do bolo, que é o que nós não tínhamos solução antigamente. Hoje nós temos técnicas de retração de pele. Eu utilizo o argoplasma, que é um gás de argônio, que vai fazer uma retração da pele com a camada profunda que é o músculo, porque aqui no meio já não tem mais gordura. Então, para não ficar essa pele flácida, nós utilizamos o gás argônio para que ele faça uma retração de pele. Isso não tínhamos há 3, 4 anos atrás. Isso é uma tecnologia muito nova, que é mundialmente usado já. Nós já temos essa tecnologia aqui também. Então, utilizamos ultrassom para emulsificar. Logo depois o aparelho para retirar. E por último, como falei, a cereja do bolo, que seria o argoplasma para fazer a retração de pele. Só para falar em lipoaspiração, para você ter uma ideia de como já mudou. E facilita muito na questão também da recuperação, né? Do pós-operatório. Com certeza, e o resultado também, né? Então, a recuperação e o resultado, ou seja, a entrega de resultado para os nossos clientes, com essa alta tecnologia melhorou muito. Por exemplo, lembrando agora no nariz, que nós fazemos cirurgia, a rinoplastia, muitas vezes temos que, além de raspar, nós temos que fraturar o osso. Quando eu falo fratura, o paciente já pensa que é dor. Não dói, é indolor a cirurgia, mas fazíamos fraturas. Hoje já utilizamos o piezo ultrassônico. O que é? É através do ultrassom, nós não quebramos mais osso, nós literalmente cortamos um osso. Assim como existe a lâmina de diamante para você cortar através da água com a lâmina, você corta pedra, nós utilizamos essa tecnologia parecida para cortar o osso. Então, nós não quebramos mais, nós cortamos literalmente, ou seja, menos agressão, mais precisão na cirurgia e com certeza uma entrega do resultado muito melhor. Doutor, essa época toda que o senhor está dedicado à cirurgia plástica, se a gente for fazer uma análise, né, da autoestima, dos cuidados, da procura, quando o senhor iniciou e atualmente, até tem como a gente fazer essa análise, porque eu acho que deve ter tido assim, um crescimento muito grande. É verdade. Eu costumo dizer assim que eu particularmente, eu sou movido a desafios. Eu sou movido a coisas que me deem prazer. Então, se a cirurgia plástica que eu conheci há mais de 25 anos atrás fosse igual a de hoje, talvez até eu teria já desistido da profissão. Mas como eu vejo que toda hora nós temos uma inovação, uma tecnologia, é isso que me motiva. Então, com essa mudança que a gente teve em tão pouco tempo, tanta coisa nova, eu pareço um garoto que está iniciando lá atrás, quando eu comecei minha profissão, com a mesma empolgação que eu tinha lá atrás, eu tenho hoje. Então, acho que isso é o que mais me motiva. E além disso, eu estou com os meus filhos, né, estão seguindo a mesma carreira, mais um motivo ainda para me sentir cada vez mais empolgado nessa área e vendo que está mudando muito rápido a cada dia que passa. Falando um pouquinho dos filhos, nós estávamos até conversando sobre filhos, sobre a doutora Adriana. Agora eu vou encher aquele lágrima Agora vamos! Como funciona a vida de vocês? Porque com certeza fácil não é, porque é corrido, né? O senhor está aqui, a doutora Adriana em Rio do Sul, em Balneário, enfim. Sim. Para ter essa qualidade de vida em família, com os 4. Sabe que uma vez me perguntaram, Dinara, qual é o segredo para o sucesso? Acho que o sucesso não é a profissão. Eu acho que o sucesso é você ter a família unida. Hoje, nós temos a nossa base em Rio do Sul, a Adriana, minha esposa, que é ginecologia em Balneário Camboriú, com a Intimicare, que é uma empresa que ela fundou, mais a clínica aqui em Florianópolis. Então, isso aí, você ver os filhos seguindo espontaneamente, isso que é importante, sem forçar, mas seguindo espontaneamente. A nossa profissão, isso com certeza nos enche de orgulho. Então, essa organização, eu sempre falo assim, qual é o segredo para o sucesso? Se eu pudesse resumir numa palavra só, Dinara, eu diria disciplina. Então, se você não tiver disciplina, você nunca vai conseguir nada.
Então, quando eu falo em disciplina, não é só disciplina no seu trabalho. É na hora de acordar, você manter teu corpo em forma, é a alimentação. Você imagina eu fazer uma cirurgia no período da tarde se eu comer uma feijoada. Não vai dar certo. Então você tem até na hora da alimentação, você tem que ter uma disciplina. Então com a disciplina nós conseguimos tudo. Conseguimos ter o nosso momento de lazer, o nosso momento em família, conseguimos organizar nossa agenda de cirurgias, do consultório. Então, a palavra é disciplina. Então, e você ter a família assim, eu acredito que foi tudo por causa da disciplina que a gente tem desde o início da carreira. Realmente, doutora Mira, o sucesso é ter a família reunida. Mas deixa eu perguntar, quando vocês não estão trabalhando, nem o senhor, nem a doutora Adriana, com as crianças, o que mais vocês gostam de fazer? Criança é bom, né? Gostei. Com as crianças, o que mais vocês gostam de fazer juntos? Eles vão ser sempre as minhas crianças, não importa a idade que eles tiverem, já são adultos aí. Mas o que a gente mais gosta de fazer, Dinara, em família é a viagem, é viajar. Então, em qualquer lugar, não importa o lugar, que a gente puder viajar, mas estarmos juntos, estamos felizes. Eu, particularmente, sou apaixonado por viagem, né? Então, eu até hoje conheço 56, 57 países diferentes, mas é claro que já escrevi até 2 livros, um sobre Jerusalém, um sobre o Egito, de tanto que eu gosto da história. E eu gosto de transmitir isso para eles. Então, há pouco tempo atrás, porque as minhas origens são de Jerusalém. Então, meus pais eram de Jerusalém. Hoje no Brasil eu não tenho parentes, só temos os meus irmãos, nossos filhos e sobrinhos. Então os meus parentes estão todos em Israel. Então, principalmente na cidade de Jerusalém. E eu tive a feliz oportunidade, talvez assim, uma das coisas mais lindas que eu pude fazer é poder levar os meus filhos e conhecer a família lá em Jerusalém. Então, e essas raízes, você levar os filhos para lá, ter ao mesmo tempo uma aula de história, em loco, né? Saber onde Jesus passou, você conhecer um pouco as 3 religiões chamadas monoteístas, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, e eles poderem ter uma aula lá no local, eu contando toda a história, passando por cada local, e ao mesmo tempo eles conhecerem as raízes que são as nossas famílias, eu acho que isso é impagável. Então, esse momento é um dos momentos que mais me marcou. Aliás, a gente sempre gosta de viajar, mas eu poder ter tido essa chance na minha vida de poder levá-los até lá, realmente foi algo que não tem como descrever. Lá eles só falam, obviamente, em árabe. Os meus filhos não falam árabe, mas dá para se virar um pouco no inglês. Então, no inglês com eles ali foi tudo bem. Mas eles não viam a hora de voltar. Então, daqui a pouco os parentes de lá também estão vindo para cá. Então, o que mais a gente gosta de fazer realmente é viagem, mas sempre em busca da história. Não só viajar por viajar, mas sempre cada local que a gente escolhe é um local que a gente escolhe para realmente entender o que acontece quando vamos para a Inglaterra, como é a história do local, vamos à França, como é a história da França, e obviamente quando vamos para a Terra Santa, como é a história da Terra Santa. Então essa viagem em família é algo para mim, o que mais marca quando estamos juntos, é o que mais a gente gosta de fazer. É que se nutre de muita informação, né? E dos meninos, né? Como é que funciona a questão realmente do dia a dia deles? Qualidade de vida, a autoestima deles. O senhor me falou que os 2 vão ser cirurgiões. Sim. Então, eles têm realmente o exemplo, né? Eles pegaram de casa. Sim. Como eles trabalham no dia a dia isso? Eu já fiz essa pergunta até para eles, Dinara, assim, por que vocês estão escolhendo a medicina? Porque eu nunca quis esse peso para mim, a Adriana também, nós nunca quisemos esse peso de eles estão fazendo medicina porque nós pedimos, não. Então eles sempre viram desde criança, a hora que nós acordávamos, líamos muito, então esse estudo, eles foram crescendo vendo esse ambiente. Muitas vezes eles iam conosco para o hospital, viam as cirurgias lá desde criança, vendo aquele dia a dia, e eles foram se encantando com a profissão médica e sem também forçar, eles foram seguindo esse caminho da cirurgia. Então meu filho já está terminando a cirurgia geral, ele quer fazer cirurgia plástica agora, minha filha se forma agora no ano que vem, vai ser médica e também quer seguir a carreira da cirurgia. Então, isso é o que mais me cativou, vendo eles escolhendo a profissão sem realmente ser forçados a isso. Então, eu acredito que vão ser excelentes médicos, porque eu acho que, acima de tudo, o médico é um humano.
né? Você cuidar do ser humano. Então, não pensando na profissão como um comércio, mas eu sempre digo, aquilo que você faz por amor, o dinheiro é uma consequência. Então, eu acredito que eles estão muito encaminhados para isso. Não é porque são meus filhos, mas eu brilho os olhos quando eu falo deles, porque eu consigo ver literalmente, nitidamente, que eles estão bem encaminhados, porque o que eles querem, eles estão fazendo realmente por amor. Então, isso me deixa muito feliz. Exemplo de casa, doutor Amir. Sempre é exemplo de casa. Tomara que sim, tomara que sim. Então eu vejo isso muito, eles se preocupam com a saúde das pessoas, eles se preocupam com o bem-estar, eles não gostam muito quando alguém sofre um preconceito, eles são os primeiros a defender. Então isso eu gosto de ajudar quando a gente passa por alguma tragédia, eles querem ajudar, eles querem literalmente colocar a mão na massa. Isso é a pessoa que veio para fazer caridade, para fazer o bem-estar para as outras pessoas. Isso é a essência do médico. O médico é isso. Nós estamos aqui falando como cirurgia plástica, obviamente, autoestima, mas eu acho que o ser humano, o médico é isso, é melhorar o ser humano. Se for de uma forma estética ou não, se for através de qualidade de vida ou não, mas eles se cuidam muito também. Então, eu sempre falo, o tripé da beleza, o que é? É você estar bem fisicamente, você tem que se alimentar também e você tem que estar bem espiritualmente. Então, você tendo essas três coisas muito enraizadas, com certeza você vai tornar as outras pessoas melhores. Então, você feliz, vendo meus filhos felizes, minha esposa junto, com certeza a gente contamina, né? Sim. A gente contamina quem está ao nosso redor. Essa alegria de você também, Dinara, que eu conheço a tua família também. Então, essa alegria que vocês têm, que vocês transmitem ao redor, vocês contagiam todo o ecossistema, grande, né? O ecossistema. Isso vai ampliando, quando você vê, você torna as outras pessoas também felizes. Com certeza. Doutor Amir, finalizando nossa conversa, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que estão assistindo, para as clientes, inclusive, do senhor que vem, né, essa questão da autoestima, do cuidado, que ela sempre vem procurando algo mais, né? Então, que fosse uma mensagem que ela conseguisse absorver a importância do cuidar mentalmente, fisicamente e também estético. Bom, eu acho que para quem está nos assistindo, Dinara, eu acho que o mais importante, todos obviamente estamos procurando elevar a autoestima. E a autoestima não é só beleza. Então, a autoestima é você cuidar bem do teu corpo, fisicamente, espiritualmente, e com tudo que a natureza pode nos servir. Mas, acima de tudo, quando nós estamos falando de autoestima, eu acho que é uma mudança. E a mudança, ao contrário de que muitos nos procuram querendo mudar a parte externa, eu acho que como mensagem a primeira mudança é a que começa por dentro, ou seja, a mentalidade. A hora que você estiver preparado mentalmente para aquela mudança, todos nós seremos mais felizes. Essa é a mensagem que eu queria deixar. A mudança começa por dentro. Né? Doutor Amir, mais uma vez, muito obrigada. Imagina. Pelo seu tempo, pela sua dedicação em passar essa informação, porque eu acho que é muito importante, né, a gente passar a informação para as pessoas, porque as pessoas elas vão de alguma forma se identificando e tentando melhorar. Então, muito obrigada mais uma vez. Dinara, eu que agradeço de coração. Obrigado pela gentileza do convite. Mais uma vez, tendo você, seu esposo, Fernando, ao nosso lado. Então, realmente, olha, estou muito feliz de ver vocês mais uma vez depois de tanto tempo e desejo todo o sucesso que vocês merecem e vocês com certeza estão numa ascendente cada vez mais. E se eu pudesse dizer de prosperidade, sucesso e alegria, eu também diria para vocês muita, muita saúde, porque sem saúde nós não temos nada, então nós precisamos da saúde. Então é o que eu desejo para vocês. Muito obrigado. Obrigada.